Amém? Graças a Deus. Então aí nós estamos na igreja de Ribeirão Bonito aqui e nós vamos para o culto de sexta-feira. Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Pega a tua Bíblia no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 6, versículo 46. Marcos 6, 46. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 46. Jesus andando sobre as águas é o título dessa passagem. Marcos 6, 46. 6:45, tá? Vamos começar do 45. Amém? Diz assim, ó. Logo depois disso, Jesus obrigou os seus discípulos a voltarem ao barco e ir na frente deles, atravessando o mar até Betsaída, enquanto ele se despedia do povo. E depois que se despediu deles, subiu ao monte a orar. Quando a noite chegou, o barco estava no meio do mar e Jesus estava sozinho na terra. Ele viu que eles estavam tendo muita dificuldade remando, porque o vento estava contra eles. E por volta das 3 horas da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas. No início, ia passar na frente deles, mas quando eles viram andando sobre as águas, acharam que era um fantasma e gritaram. Pois todos o viram e ficaram apavorados. Mas Jesus logo disse para eles: tenham coragem, sou eu, não tenha medo. Ele subiu no barco com eles e naquela hora o vento parou, os discípulos estavam totalmente apavorados e ao mesmo tempo admirados com o que viram, pois não entenderam o significado do milagre dos pães multiplicados. Os seus corações estavam endurecidos. Amém? Pode sentar, diga comigo: sem Jesus, nada posso fazer. Amém? Senhor amado, obrigado por essa noite, nós podemos estar na tua casa, mas eu preciso do Santo Espírito de Deus a poder entregar esta palavra a cada coração necessitado aqui essa noite, Senhor. Entra também naquele hospital, Senhor, porventura alguém passando pelo vale da sombra da morte. Vai também, Senhor Deus, lá na delegacia, vai também, Senhor Deus, lá nas biqueiras, Senhor, vai recrutando os seus soldados, aqueles que vão ser, Senhor Deus amado, convertido. Dá um milagre para a cidade inteira hoje, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, louvado seja o teu nome. Jesus andando sobre as águas, que maravilha, né? Que milagre bonito, né? Você lá de madrugada, remando, tentando escapar a sua própria vida, você quase morrendo, e Jesus mostrando o cuidado dele para você, vindo andando sobre as águas. Um milagre de providência, de cuidado. Amém? Maravilhoso. Os milagres de Jesus são maravilhosos, mas Jesus tinha atrás dos milagres o significado dos milagres. Aqui a Bíblia fala que o coração dele estava endurecido e não sabia o significado dos milagres. O coração do crente hoje ele está endurecido, ele não sabe o significado da obra de Deus. Infelizmente ele não sabe. Muitos porque não tiveram oportunidade de ter um líder ou uma pessoa que trouxesse realmente a verdadeira face do Senhor Jesus, e muitos porque simplesmente o coração ficou duro e está duro e ponto e acabou. Amém? Não é a questão de você vir na igreja, não é a questão de você se batizar, você tem que saber qual que é a obra de Deus na tua vida. E a obra de Deus na tua vida é a mesma para você, para mim e para todas as pessoas. Jesus estava mostrando um cuidado aqui, né? Quem de nós de madrugada já não precisou de Jesus? Amém? Eu tenho um amigo que me disse assim, ele sofreu um acidente há uns anos atrás e o carro tombou na pista e começou a vazar o combustível e o carro pegou fogo. Pegou fogo na parte do motor, ele estava quase em cima. Ele disse assim para mim, me chama de Marcão, ele falou: Marcão, eu nunca clamei tanto na minha vida a Deus, né? O socorro, o clamor. E ele falou assim: a hora que eu vi o carro da rodovia, chegou em cima, né? Deu tempo de chegar em cima e me arrastar. Eu me lembro que a mão do cara me pegou aqui pela camisa e me arrastou. Até o cinto estourou.
Então, quem de nós de madrugada não precisa de Jesus, né? E aí Deus está mostrando, né, que Ele vem até sobre as águas, atender, livrar você da morte, naquele esforço sobrenatural. Maravilhoso isso. E nós começamos a ver os milagres. Aqui Ele falou o milagre dos pães. O pessoal saiu correndo atrás de Jesus, cerqueando o lago, esse mesmo lago de Betsaída, que quer dizer casa de peixe, né, vizinho de Cafarnaum, e eles viram Jesus no barco, eles saíram correndo em volta do lago, até onde Jesus foi, no dia que decapitaram João Batista, e Jesus curou a todos, não deixou ninguém sem ser curado. Pastor, que doença tinha lá? Aquela que você imaginava tinha. E depois o discípulo queria ainda mandar o pessoal embora, e ele deu de comer, ao cuidado de Jesus, para essa vida, o cuidado de Jesus para essa vida, que essa vida ela é finita, ela tem um fim um dia, né? Mesmo assim, Jesus tem um cuidado com você, mas essa não é a obra de Jesus. O cuidado de Jesus é amor. O cuidado de Jesus é promessa, o cuidado de Jesus é a palavra dele que não cai no chão, o cuidado de Jesus é providência, mas não é a obra de Jesus. Muitas vezes a gente só corre atrás do milagre e a gente acha que o milagre muda a nossa vida. O milagre não muda a nossa vida. Os discípulos não morreram afogados, mas poderia, outro momento, ter morrido. Aquele homem do poço que foi ressuscitado, ele morreu depois. Não foi? Aqueles homens e aquelas mulheres que o Senhor devolveu à vista, um dia eles morreram. Talita, a filha de Jairo, que foi ressuscitada, um dia morreu. A mulher do fluxo de sangue, que sofreu por 12 anos, morreu. O milagre é o cuidado de Deus para você. E às vezes você acha que Deus faz um milagre na tua vida só porque você é crente. Eu conheço gente que não é crente que Deus já fez um milagre. E quando a gente não entende, a gente fala assim, não foi Deus, foi. Porque o amor de Deus está acima do bem e do mal. Por isso que você não pode julgar. Se você julga, a Bíblia fala que a tua justiça é como o trapo, não serve para nada. Amém? Eu já vi muitas vezes. Amém? Porque na hora, todo mundo sabe falar com Deus, né? Sabe ou não sabe? Na hora que o barco está virando, o cara pode ser lá não sei de onde. Ele sabe falar com Deus. E mais do que isso, Deus quer ouvir. Deus quer ouvir. Amém? Então, o cuidado, você mãe que está preocupada com o filho, Deus tem cuidado com você, tem cuidado com o filho, não tem? Mas eu quero saber a data. Você não sabe a data. Você está preocupado com o milagre, está esquecendo da obra de Deus. Qual foi a obra de Deus? Está escrito lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que morresse por você. Essa é a obra. Para de achar que o milagre é mais importante que a obra de Deus. Se Deus curar, a gente canta isso, né? Se Deus curar, curou. Se Ele não curar, Ele continua sendo Deus. Mas a gente entorta o bico, não entorta? A gente começa a fazer uma birrazinha, né? Eu não vou mais, não está adiantando essa oração, não está adiantando aí na igreja, não sei o que lá. Presta atenção, esquece do milagre. Deus não esquece do milagre, mas eu preciso esquecer, porque a obra verdadeira de Deus já está pronta. É a salvação. Se eu pegar essa obra, depois que eu morrer, curado ou sem curado, eu vou estar face a face com o Rei Jesus. Amém? Deus teve misericórdia da minha vida. Eu andei 33 anos no mundo. Eu fiz minha mãe chorar muito. Muito. Amém? Muito. Eu causei briga na minha casa, muito. Muito entre meu pai e minha mãe. Meu pai era mais fechado, mais quieto. Minha mãe falava mais, mas eu fui um problema em casa. Meu pai era ignorante.
Não no sentido pejorativo, sim, das coisas do mundo. Ele era ignorante. Meu pai não sentava comigo, não conversava. Não conversava. O meu irmão, porque ia para a igreja, tinha o cabelo curto, ele era de Deus, eu não era de Deus. Entendeu? Já contei várias vezes para você, eu fui jogado no mundo, fui empurrado no mundo. Mas Deus achou por bem 33 anos. Em 33 anos ele falou, agora chega. Amém? Agora chega. E aí Deus fez um milagre. Podia ter feito com 40, com 50, podia ter não feito até agora. E se naquele último dia, igual o ladrão da cruz, Deus fizesse a obra na minha vida, era aquela obra que importava. Amém? Eu quero que meu filho seja do jeito que eu planejei. Eu quero. Difícil ser, mas o que eu mais quero é encontrar ele no céu. Amém? É eu chegar lá e a regra é nós chegar primeiro, não é nós chegar primeiro? E nós chegar um dia lá, ele está chegando e vai falar assim, meu filho, aqui, Tessalonicenses fala que nós vamos se conhecer, nós vamos ter um corpo glorificado, igual ao de Jesus, mas nós vamos se conhecer a feição. Amém? Ah, pastor, mas o senhor vai subir com esse peso? Fácil. Amém? Então a obra de Deus, você esquece a obra de Deus, pelo dia difícil, pela hora difícil, por aquele dia sem dinheiro, por aquele dia que a tempestade está forte, você esquece da obra de Deus. A obra de Deus está pronta, é a salvação, meu irmão. Eu creio, Senhor. Quantos milagres bonitos. Não sobrou ninguém para vir dar o testemunho aqui. Sobrou? Não tem nenhum. Que bom que teria, não? Hã? Já pensou Lázaro aqui dando testemunho? Eu estava morto e eu estou agora aqui, mas já morreu de novo, porque foi a providência de Deus. A obra maior é nós encontrar Lázaro lá. A obra maior não era salvar das ondas, mas era salvar do pecado. A obra que Deus tem na tua vida é te salvar do pecado. A obra que Deus tem na vida do teu filho é te salvar do pecado do teu filho. Não pode esquecer disso. Amém? Por isso que a gente não para de trabalhar para Deus. Por isso que o crente não para de orar. Porque a obra já está pronta. Uma hora ela vai acontecer. Nem que for no leito de morte, ela vai acontecer. Amém? Pastor, o senhor não fica triste com aquela pessoa que vai embora? Eu fico triste, mas eu não perco a esperança. Pastor, o senhor não fica bravo quando uma pessoa vai para outra igreja? Não, foi para uma outra igreja, Deus te abençoe. Eu estou preocupado com a obra de Deus. Eu já, cabeça mais madura agora. No começo do ministério, a gente pensa um monte de coisa. A gente pensa que não vai ter dinheiro, a gente pensa isso, a gente pensa aquele outro. Eu tratei, eu limpei. Escuta bem. Nós somos trabalhador da obra de Deus. Jesus disse assim, ide por todo mundo, anunciai aquilo que eu vos ensinei. Jesus não ensinou você a fazer milagre, ensinou? Não. Ensinou você a crer. Pastor, mas eu fiz uma burrada. Essa é a obra de Jesus, perdoar os pecados. Dá uma parada aí, dá uma pensada aí. Volta para trás aí, amém? Volta para trás que Jesus tem a obra pronta para você, não vai morrer, ele não vai tirar o inferno lá de baixo e pegar a chave, já pegou, já está na mão dele. Pastor, mas fulano é duro, Bertrano é duro, que é duro para você, é duro para o pastor, mas não é duro para Jesus, amém? Não é. Então, o que falta para mim? Primeira coisa, presta atenção, sabedoria. Tem conhecimento e tem sabedoria. O conhecimento, aqui tem um lugar que dá curso aqui do lado, não tem? É curso do que aí? Computador, essas coisas? Então você vai lá e pega o conhecimento, você paga a aula, você fica conhecendo a matéria. Mas a sabedoria para usar aquilo é Deus que dá. Amém?
Então, Deus te deu um chamado, ótimo, te está dando conhecimento da palavra, mas você precisa ter a sabedoria. Peça sabedoria a Deus para o quê? Usar esse conhecimento. Porque a tua ira não opera o poder de Deus. E quando alguém vai, tem lá em São Carlos, tem pessoa que eu peguei dentro da cadeia. Eu digo para ela assim, ó, você vai em paz. Se não der certo, a porta está aberta, a maioria volta. Amém? A porta está aberta, eu vou estar aqui. Só se eu morrer, mas eu vou estar aqui. Amém? O meu plano é estar aqui. Pastor, qual é o seu plano? É estar aqui. Amém? Então preste atenção, o milagre é lindo. É providencial. Amém? Eu amo o milagre. Eu já estive aqui em Ribeirão na outra vez, aqui morando no Morumbi, e o gás acabar. Em 2006 não abria, acho que nem hospital não abria de noite aí. Lembra, Bertossi? E mesmo que tivesse aberto, não tinha dinheiro para comprar gás. Vocês estão me vendo aqui, vocês não acreditam o que eu estou falando. Eu deixei tudo por Jesus. E minha mulher dizia assim, meus filhos pequenos, minha mulher dizia assim, acabou o gás, não tem como fazer janta. Eu só janto quando eu volto do culto. E eu fui lá na beiradinha do bujão e falei com Deus. Minha mulher falou assim, você está falando com o bujão agora? Eu nem respondi, estou falando com Deus. Falei, Senhor, comida estava no fogo. E eu falei para ela assim, acende lá o fogão. Ela ficou brava, chama ela e pergunta, você quer saber mais do que eu, que sou cozinheira? Eu disse, acende lá. E acendeu o fogão e foi 15 dias com aquele gás até entrar nele. Naquela época era difícil, hein, Bertossi? Falar num bujão de gás era um negócio. A gente pegou aquele terreno perdido, nós tivemos que pagar o terreno de novo, e o cara pediu um arrependimento e pagava aluguel, e a gente contava o que entrava para pagar tudo primeiro, e às vezes não tinha realmente. Amém? E até que não entrou dinheiro para o gás não acabou. Isso é milagre, é providência, é Deus cuidando, mas isso não salva ninguém. Com certeza você conhece alguém que já teve o milagre de Deus e hoje está por aí para o mundo. Então, o milagre é importante? É, mas não é essencial. O essencial, a obra já está pronta. Jesus morreu e ressuscitou. Amém? Ele morreu, 500 pessoas viram Jesus. Está escrito na Bíblia que 500 pessoas viram Jesus. Ele comeu pão e peixe com os discípulos. Ele subiu lá no Monte das Oliveiras para dar tchau para eles. Por que, pastor, é tão difícil entender isso? Porque nós estamos contaminados pelo mundo. Nosso coração ainda está no mundo. Se alguém disser assim para você, eu tenho uma porção mágica aqui, que vai fazer você viver mais 100 anos, você compra. Você quer viver nesse mundo mais 100 anos. Sabe o que Paulo falou? Paulo falou assim, se eu morrer hoje é o quê? Lucro. Para mim tudo é esterco. O que esse homem viu para falar que tudo é esterco? Ele entendeu a obra de Deus. Nós estamos lutando pelo céu. Nós não estamos lutando por esse mundo. Amém? Por isso que a Bíblia fala, onde está o teu tesouro, ali está também o teu coração. Nosso coração está no mundo ainda, né? Preocupado com o que os outros falam. Amor, o que vão falar de mim, o que vão falar do meu filho? Que isso? Quando o Marquinhos foi para a faculdade com 18 anos, pela primeira vez na vida ele me deu problema. Sério. Eu comprei um carro para a Judite, daquele Fiat novo que saiu quadradinho, sabe? Um modelo antes daquele da senhora que tinha, aquele quadradinho Vivace. Comprei 0 no ano da Copa. Eu falei, agora você fez 8 anos, tira a carta
e iria para a faculdade com o carro de manhã. Ele começou a andar com 3 caras lá. 3 caras maconheiros e tinha um homossexual no meio. Um dia nós estávamos jantando, que eu ainda faço questão de comer todo mundo junto. É a hora mais fácil para olhar no olho, né? E ele soltou uma frase que não era dele. Ele soltou uma palavra que não é. Eu falei, essa palavra não é sua. Não é do teu linguajar, não é do teu meio que você vive. E eu percebi que alguém estava influenciando ele. E eu fui lá ver. E eu encontrei. E eu disse para ele assim, você não vai andar mais com essas pessoas. Não, é porque a minha cabeça está feita. Eu disse, não, sua cabeça não está feita por Jesus. Eles já colocaram aí uma palavra que não é sua. E ele bateu de frente, discutiu. Marquinhos nunca deu um grito para mim. Nunca. Marquinhos é manso. A Bíblia fala que os filhos vão ficar melhor que nós, né? Marquinhos é manso. E pela primeira vez eu tive que me indispor com meu filho. E eu tirei o carro dele e falei, sua mãe vai levar e buscar. E ele jogou a bolsa no chão, ele disse, eu sou homem. E eu precisei agarrar ele para o pescoço. Foi 6 meses de luta. Onde ele jogava, eu fui lá falar para o técnico, olha, ele não tem mais autorização para viajar. O técnico falou assim, não, mas ele é de maior. Eu falei, mas eu retiro a minha bênção. E o técnico ficou branco e falou, Marquinhos, então, foi 6 meses. Os filhos dão problema. Ele falou, vou embora de casa. Eu disse, vai. Pastor, o senhor é duro. Não, por dentro eu estou sangrando. Aí ele arrumou as coisas, foi de a pé lá na casa da avó, foi dormir na avó. Ele ligou, minha mãe ligou e falou, o que houve? Não houve nada. Então, os problemas estão dentro da família. Mas passou, não passou? Amém? Toda oportunidade eu sentava com ele e dizia assim, ó, você está errado, quer conversar sobre isso agora? Muitas vezes não queria. Conversava. Chegou uma hora que ele conversou. Chegou uma hora que ele entendeu. Chegou uma hora que ele se formou. Amém? Mas o que eu quero do meu filho? Quero encontrar com ele no céu. Amém? Essa obra não é sua. Essa obra é de Jesus. Ele é perfeito, ele fez essa obra já. Amém? Ele traz o pastor aqui para falar da obra dele. Às vezes a gente fala mais do milagre do que da ressurreição do Senhor Jesus. Aquela ressurreição é eterna. O perdão dos seus pecados é eterno. Você pode viver 100 anos e pecar 100 anos, já está pago. Jesus já pagou. E eu preciso entender isso, que a hora que eu cair, eu preciso olhar para ele e falar assim, Senhor, a tua obra está pronta, segura na minha mão. Senhor, a tua obra está pronta lá na minha família. Senhor, a sua obra está pronta lá no meu filho. Senhor, a sua obra está pronta no meu marido. Eu vou esperar com fé, seja o que Deus quiser. Amém? Vocês já viram a história do Paulinho de Jesus? Vê lá na internet, Paulinho de Jesus. Com 12 anos ele ficou homossexual, tomou hormônio e ficou uma mulher perfeita. O pai dele era pastor. Vê lá no YouTube. Amém? Ele saía da igreja em Guarulhos, ia lá na avenida de Guarulhos buscar o filho de calcinha e sutiã. Todo dia. E dizia assim, Deus tem uma promessa na tua vida, monta aí. Levava ele embora. O pai morreu, não viu a transformação dele, a mãe viu. Hoje, eu até tinha combinado com ele de vir na igreja, ele está muito mal de saúde. Ele falou, pastor, não estou saindo quase, porque ele tomou muito hormônio feminino, precisou fazer muita cirurgia e já tem idade.
Chegou a hora. O pai não viu, mas um dia vai encontrar lá. Amém? Jesus na cruz disse assim, está tudo consumado, a obra já foi consumada. Nós ficamos presos em coisas pequenas que muitas vezes tiram o nosso foco daquilo que Jesus fez por você. E você não tem paz, você não tem alegria. Você está achando que sempre precisa um pouco mais de dinheiro, você está achando que vai morrer de fome, você está achando que já está tudo pronto, já está tudo pronto. Um pacote de dinheiro ou não vai mudar a tua vida, o que vai mudar é o sangue de Jesus que verteu na cruz. Amém? Esse sangue comprou eu e comprou você. Ah, pastor, mas a minha família, se você está aqui, a promessa é para você e a tua casa. Amém? Olha que milagre lindo. Já pensou você lá no barco? Ai, agora não escapa, agora não escapa. Diz que quando Jesus veio, nem reconheceram Jesus, gritaram, acharam que era um fantasma. Olha que milagre lindo. Mas os discípulos já morreram tudo. E se morre sem a salvação, não pegava a obra de Deus. Amém? Jesus não foi tirar satisfação com Judas, foi? Ele mesmo se enforcou. Ele rejeitou a obra de Jesus. Nós não vamos rejeitar a obra de Jesus. Amém? Nós somos passageiros dessa terra. Não é a nossa terra natal. Nós estamos viajando para a nossa terra, que é lá a nova Jerusalém que vem do céu. Não resta mais nada o que fazer. Você está fazendo planos nessa terra? Está fazendo planos nessa terra? Eu vou construir aquilo, eu vou construir aquele outro, eu vou construir aquele outro. Meu irmão, às vezes as pessoas dizem assim, pastor, mas o senhor é criminalista. Nossa, isso aí deve ser difícil. Difícil é inventário. É coisa de família, você vê cada coisa. Morre o homem, morre a mulher, e os filhos querem se matar um ao outro. Parece inimigo. O que acontece com Israel e Irã são irmãos, saíram do mesmo pai. Amém? A obra de Deus já está pronta. Nós derrapa mesmo. Meu filho derrapou, eu derrapei, eu derrapo até hoje. Eu sempre falo para vocês, o pior do pecador sou eu. Amém? A gente derrapa, mas isso não é importante. Importante é que Deus já pagou teus pecados, a obra está pronta e um dia Ele vai voltar. Se você morrer antes, você vai encontrar com Ele nas nuvens, amém? Se você estiver vivo, depois que os mortos ressuscitarem, você vai subir com Ele. E nós vamos para 7 anos de festa, de bodas. E o diabo vai chupar o dedo. Porque talvez ele teve você, ele teve seu filho, ele teve eu por 33 anos, mas eu vou ter eternidade com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Pastor, o que é a eternidade? Passa 100 anos, mais 100, dá 1000, depois mais 1000, depois mais 10.000, depois mais 100.000. Eternidade não tem fim. O que é que Deus quer com você? Aquieta o teu coração. O diabo sabe da tua salvação, ele vem apurrinhar a tua vida, vem colocar minhoca na tua cabeça para estragar a tua janta, estragar o teu dia, estragar a tua família, estragar o teu trabalho, apurrinhar a tua vida. Amém? O que falta, pastor? Adquirir o quê? Conhecimento. Procure saber mais de Deus. Hoje você está adquirindo conhecimento, mas você precisa de sabedoria. Para pegar esse conhecimento, chegar na tua casa e aplicar. Ah, isso aqui eu já aprendi lá na igreja, isso aqui eu sei. Não vou dar nem bola para isso aí. Não vou dar nem bola. Ah, isso aqui o pastor já falou. Ah, isso aqui, aquilo lá. Não, você não me pega mais não, Satanás. Amém? Levanta, vem para a casa de Deus. O que importa é aqui, meu irmão. A igreja vai subir. A palavra fala que a igreja vai o quê? Subir. Subir. Jesus descreveu como é. Jesus falou, não é a discípula, sou eu. Vai estar 2 no campo, vai acontecer o quê? Um vai subir, o outro. Vai estar 2 dentro de casa, vai acontecer o quê? Um vai subir, o outro vai
eu vou subir. Amém? Porque eu tenho desmanchado a minha vida na obra. A obra não é um milagre, a obra é a salvação. Não é? Então amanhã eu prego lá, depois eu prego aqui, depois eu prego lá de novo, depois eu prego aqui. Amém? Sexta-feira eu fui ver, nós fomos, né, Bertossi? O seu Pedro. Você acha que a salvação é importante? Vai visitar o seu Pedro. Eu cheguei lá, o seu Pedro me beijou a mão e disse assim: pastor, não desviei nenhuma vez, não foi, Bertossi? E disse assim, ó, dei meu dízimo até hoje, eu não desviei uma vez. Aquele homem que bebia, vocês conheceram quem foi o seu Pedro? Seu Pedro era um pingalhado aí, ó. Amém? Aquele homem sentado na cama com 95 anos, deu testemunho da sua fé. Nada mais para ele importa, a obra de Deus só, a salvação. Glória a Deus. Amém? E o que importa para você? Ah, aquela menina bonita precisa adquirir o quê? Sabedoria. Se não, amém? Precisa adquirir sabedoria. Claro, o tempo que Deus me deixar aqui, vou fazer o melhor. E Ele tem promessa de prosperidade para a minha vida. Mas eu preciso adquirir o quê? Sabedoria. Porque senão eu entro pela armadilha de Satanás. Então eu preciso ter sabedoria. Amém? Amém. Sabedoria quem tem só? Deus. Salomão foi o homem mais sábio. Deus disse que não existiu e nem existiria. Mas ele tinha 2 conselheiros. Um era Agur, que andava do lado dele e aconselhava ele. Amém? Vocês vão entender o que eu estou falando. Um dia, ele se perdeu com mulher. Salomão tinha um problema com mulher. Tinha 700 amantes, ele tinha. Fora as esposas, 300. Tinha um problema com mulher. Nada satisfazia ele. E Agur escreve assim em Provérbios: quem acha uma mulher virtuosa, acha um tesouro. Mulher virtuosa só tem Deus, né? Quem acha uma mulher virtuosa, acha um tesouro. Ele procurou em 700 amantes, em 300 mulheres, não achou uma. Perdeu a salvação, perdeu a obra de Deus na vida dele, porque não teve o quê? Sabedoria na parte da intimidade. Não teve. Mesmo com o conselho de Agur, ele não escutou. Ele era sábio, tinha conhecimento, não tinha sabedoria. Amém. Jesus está aqui porque Ele te ama. Talvez Ele te faça um milagre hoje. Mas se Ele não fizer, a obra está pronta. Amém. Eu queria chegar na Dona Conceição, eu vi meu pai. A Dona Conceição está na cama com sono, eu vi meu pai. E eu orei para o meu pai incessantemente. Amém. Eu queria que ela levantasse daquela cama, tirasse aquela sonda. Eu tenho uma lembrança dela na minha mente, ativa, né? O seu Pedro vinha andando na frente e ela vinha atrás, porque o seu Pedro era sacudido, né? Deus não quis. Deus levou meu pai. Mas a obra estava pronta. Amém? Então o que te importa? Se o dia está difícil hoje, a obra já está pronta. Amém? Para de ser briguento, de ser ranzinho, de ser louco, de ser perturbado. A obra já está pronta. Deus quer que você viva. Amém? Fica de pé aí. Senhor Jesus, Pai, entra neste coração fadigado, entra neste coração perturbado, triste, coração, Senhor Deus, que não está tranquilo, que acha que o mundo acabou, que acha que é uma perturbação sobrenatural. Entra agora, Senhor.
Mostra para ele que a obra está pronta, mostra para ele que tudo já está pronto, tudo já está escrito, tudo já está falado. E como o Senhor tem cuidado com nós, dá o milagre também que ele precisa. Milagre na perna, no coração, no ouvido, nos olhos, na boca, no estômago. Abençoa, Senhor Deus, Ribeirão Bonito, está ali o mapa. Quem manda em Ribeirão Bonito é o Senhor Jesus Cristo. Abençoa o prefeito, os vereadores, os empresários, o lojista, o trabalhador, aquele que é agricultor, Senhor, aquele que carpe. Abençoa Ribeirão Bonito, Senhor. Cresce ele, Senhor Deus, no Espírito, na verdade. Dá a paz no nosso coração essa noite, em nome de Jesus. Amém? Vamos deixar hoje, Gustavo, já é 9h15, ó.